Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Ismaira e eu sou profissional de educação física. Eu trabalho com crianças autistas há pelo menos 5 anos. E o que eu gosto de trabalhar com essa população é que com crianças não tem nenhuma ideia fixa. Nada é pré-concebido. Tudo pode ser mutável e dinâmico. O objetivo do meu trabalho é fazer com que as crianças criem interesse pelo movimento. E é dessa diferente perspectiva que eu convido vocês a lançarem luz para essas informações nesse dia do autismo, tá? Tchau, tchau! Olá, meu nome é Débora Cash, sou neuropediatra, especialista em transtorno do espectro autista. O que é o transtorno do espectro autista? É uma condição do neurodesenvolvimento de início precoce, ou seja, as características centrais já se apresentam desde o início da infância. Caracteriza-se essencialmente por prejuízos persistentes na comunicação e interação social, associado a padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Os déficits na comunicação social não envolvem somente possíveis atrasos no desenvolvimento da fala. Podemos nos comunicar de diversas maneiras e no espectro autista, essa comunicação social é comprometida. Habilidades, aspectos como contato visual, imitação, atenção compartilhada, atender quando chamado pelo nome, seguir instruções, brincar funcional, com imaginação, compartilhado, fazer trocas sociais, reciprocidade, se encontram comprometidos de alguma maneira, assim como um comportamento mais inflexível, repetitivo, ritualizado. Muitos adquirem comportamentos estereotipados motores ou verbais, têm dificuldades com mudanças de rotina, têm interesses restritos e respostas sensoriais atípicas. Falar em início precoce significa dizer que as características já se apresentam na primeira infância, nos 3 primeiros anos de vida. Embora possa ocorrer dessas características em algumas crianças serem tão sutis ou mascaradas por estratégias sociais aprendidas que só se tornam mais claras e evidentes com o aumento das demandas sociais. Em uma parcela aproximada de até 1/3 dos casos, pode ocorrer da criança se apresentar com desenvolvimento aparentemente dentro do esperado e em torno dos 15 a 36 meses apresentar perdas de habilidades anteriormente adquiridas, o que chamamos de autismo regressivo. O diagnóstico é clínico e validado pelos critérios diagnósticos do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Um importante estudo divulgado em março de 2020 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Governo dos Estados Unidos evidenciou uma prevalência de 1 para cada 54 crianças no espectro autista, isso com dados referentes ao estudo que terminou em 2016. No Brasil, estima-se mais de 2 milhões de pessoas com essa condição. O transtorno do espectro autista é mais prevalente no sexo masculino. Estima-se uma menina para cada 4 meninos, embora atualmente a comunidade científica já estude a necessidade de critérios mais específicos para o diagnóstico do espectro autista em meninas. Isso porque o cérebro feminino é um cérebro mais social, apresenta maior capacidade para empatia, imitação e habilidades sociais, além de menor tendência a comportamentos externalizantes, como por exemplo, agitação e agressividade. Além do fato da sociedade esperar comportamentos diferentes entre meninos e meninas, tudo isso pode acabar atrasando o diagnóstico. Então, não por acaso, especialmente no caso de meninas mais funcionais, o diagnóstico está acontecendo mais tardiamente. Elas acabam chegando na adolescência, na vida adulta, embora as características já fossem presentes na primeira infância. Os níveis dentro do espectro autista, eles estão relacionados com o quanto que a pessoa será funcional e o tanto de apoio, intervenções, suporte que ela precisará para isso. Então, classifica-se em nível 1 ou leve, nível 2 ou moderado e nível 3 ou severo. Há inúmeras possibilidades sintomatológicas. Então, é utilizado o termo espectro exatamente por conta dessa variação, essa variedade sintomatológica. E para incluir, então, acaba incluindo desde pessoas que vão ter muitas dificuldades, apesar de todo o apoio, que vão ser dependentes de cuidador, até aquelas que vão ter uma vida muito funcional. Informações a respeito do que é o transtorno do espectro autista e seus principais sinais de alerta são essenciais para propiciar diagnósticos e intervenções mais precoces
que serão determinantes para favorecer o desenvolvimento, todo o aprendizado, a aquisição de novas habilidades, autonomia e qualidade de vida, tanto das pessoas no espectro autista como de suas famílias. Foi pensando nisso e também na importância que essa conscientização tem na construção de uma sociedade mais inclusiva que surgiu meu livro Compreender e Acolher, Transtorno do Espectro Autista na Infância e na Adolescência. O livro é em formato de vira-vira, cada lado possui uma abordagem diferente. De um lado, então, destacam-se informações a respeito do transtorno do espectro autista na infância, seguidas de uma história em quadrinhos direcionada ao público infantil, e, do outro lado, considerações relevantes sobre o transtorno do espectro autista na adolescência e uma nova história de quadrinhos direcionada a adolescentes e jovens. A ideia é que pais, cuidadores, educadores, profissionais que atuam com o transtorno do espectro autista possam, especialmente através do conteúdo escrito, se informar mais sobre o transtorno do espectro autista para então poderem falar com maior propriedade, de uma maneira mais lúdica sobre o assunto com seus filhos, alunos, pacientes, ou seja, com crianças e adolescentes em geral. E as histórias em quadrinhos, uma destinada para as crianças e a outra para os adolescentes, como já disse, vem para somar nesse sentido, oferecendo uma linguagem extremamente acessível para todos. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei de falar com diferentes públicos, também com o intuito de proporcionar bons momentos de leitura entre as famílias. Para mim é um prazer imenso estar aqui nesse dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Espectro Autista, falando sobre o meu livro e sobre essa necessidade de se conscientizar cada vez mais a sociedade. Porque além de toda uma informação com qualidade, contribui para diagnósticos e intervenções mais precoces, contribuindo assim, claro, para o desenvolvimento dessa criança, dessa pessoa no espectro autista, contribui para uma sociedade mais consciente, capaz de acolher mais, ter maior empatia e lutar conosco contra rótulos e preconceitos. Meu nome é José Espim Neto e eu sou pediatra há muito tempo. E durante esse tempo todo eu vi o aumento do diagnóstico dos transtornos do espectro autista. Por um aumento da própria incidência do processo, como também uma melhora do diagnóstico dos transtornos do espectro autista. Isso graças a um alerta das entidades médicas, dos pediatras, permitindo, então, que as famílias saibam que estão diante de uma criança que tem transtorno do espectro autista. Como eu disse, é uma amplitude de sinais e sintomas, é uma amplitude de situações que, para a família e para a sociedade, serão incomuns. Porém, isso não significa que nós, como médicos, devemos estimular um tratamento adequado e objetivo, devemos acolher como sociedade essas crianças, esses adultos, que eles podem, através do estímulo, do calor humano das famílias e da própria sociedade, serem aproveitados, serem úteis e serem produtivos e terem amor. É isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que é importante a gente, de alguma forma, fazer o nosso abraço, quer que seja virtual ou real, para essa população que muitas vezes ela fica desassistida, desestimulada e as famílias frustradas por não encontrarem na sociedade um acolhimento que deveria ter. Eu sou César de Moraes, sou psiquiatra da infância e adolescência há mais de 25 anos e ao longo desse período eu tive o privilégio de trabalhar com uma infinidade de crianças com autismo e suas famílias. O autismo infantil é um transtorno psiquiátrico de causa ainda desconhecida, na realidade é uma síndrome, é um quadro clínico bastante heterogêneo, né?
mas que pode gerar muita dificuldade, evidentemente, ao longo do desenvolvimento para as famílias, para a criança, e impedir que esse indivíduo consiga ter uma vida adulta independente. Para que a gente tenha sucesso no tratamento é determinante o diagnóstico, né, precoce, e uma intervenção precoce. Hoje eu acho que é a grande questão do tratamento. Além disso, é fundamental uma família continente e uma equipe multidisciplinar que converse, que realmente trabalhem em conjunto, né, e também uma escola. Uma escola que apoie, que inclua, né, uma escola que adapte os métodos sempre que necessários, de acordo com as necessidades das crianças. A gente vive hoje uma pandemia, né, também praticamente na questão do autismo, é um exagero da minha fala, mas tem aumentado a prevalência absurdamente a cada ano que passa. E também tenho claro que o Estado tem uma dívida com essas crianças, porque quase tudo foi feito pelos pais. E ratificando a importância de uma escola continente, afetivamente, que se disponibilize a adaptar métodos. E é fundamental o papel da professora. Às vezes a mudança da professora de um ano para o outro muda tudo. Então é importante, eu acho que os professores são guerreiros demais, eles têm que saber de tudo hoje em dia. Mas certamente quando essa criança com autismo encontra um professor que realmente está implicado, uma escola que faz de tudo possível para manter ele incluído dentro desse grupo, dentro do grupo escolar, ganhamos todos, né? A família, a criança, certamente os seus colegas, os seus pares, os professores também, que com tudo isso aprendem a trabalhar e aprendem a lidar com diferenças, que é uma coisa fundamental na vida. Meu nome é Yuri Capelato, sou psicólogo, com mestrado pelo Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e com muita honra venho aqui falar sobre esse momento de conscientização do autismo. Eu atuo na área de infância, adolescência e adulto como psicólogo clínico, com transtornos de atenção, com problemas comportamentais. Eu também dou aula em cursos de pós-graduação e, em referência ao autismo, eu estudo o transtorno do espectro autista desde 2000, há 21 anos atrás, e atuo diretamente com pessoas com autismo desde 2002, já completando aí 19 anos de atuação na área. Eu acho muito importante esses momentos de conscientização para que as pessoas possam conhecer cada vez mais sobre o transtorno do espectro autista, um transtorno que já é falado aí há muito tempo, desde 1943, quando o Leo Kanner falou sobre o autismo e o Hans Asperger falou sobre a síndrome de Asperger, que se falava antigamente, hoje se fala do transtorno do espectro autista leve. Mas ainda temos muito para aprender sobre isso, por isso a importância desses momentos de conscientização, porque é um transtorno complexo, de um espectro muito grande, onde você tem uma variedade de sujeitos muito grande dentro do transtorno, de leve a moderado e grave, são pessoas totalmente diferentes, com intervenções diferenciadas. E a importância da psicologia nesse trabalho é desde a questão da avaliação, então se avalia, portanto, para fechar diagnóstico junto com uma equipe interdisciplinar, aí com neuropediatras, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicomotricistas, psicopedagogas, terapeuta ocupacional e toda a equipe, né, que atua dentro da infância e da adolescência, ajudando no diagnóstico, ajudando nas comorbidades, avaliando se existe presença de deficiência intelectual ou não, né, que alguns podem ter ou não, avaliando como que é esse sujeito, até para ajudar também no planejamento das intervenções. E no campo das intervenções, também são um campo muito grande, atuando no desenvolvimento de habilidades sociais, de comportamentos que têm que ser desenvolvidos em relação a autocuidados, a comportamentos de como atuar nas situações, ou extinguir comportamentos inadequados, no desenvolvimento emocional desse sujeito, na comunicação, na orientação às famílias. Então, é uma atuação muito ampla, sempre em equipe interdisciplinar, ninguém atua sozinho quando se fala do autismo. Um autismo necessita de uma rede de apoio, de uma equipe interdisciplinar. O psicólogo também atua na orientação junto às escolas, então o psicólogo que atua com autismo, ele tem que atuar com o sujeito com autismo,
com a escola, com a família, conversando com os outros profissionais que atuam, para isso a gente poder oferecer para cada sujeito aquilo que ele mais necessita para o seu desenvolvimento. Espero que todos cada vez participem mais desses momentos, que durante o ano todo, isso não só nas datas comemorativas, possam aprender mais, se interessar mais e a gente poder oferecer as melhores intervenções, os melhores apoios e ver quanto esses sujeitos têm para se desenvolver e também nos ensinar. Um abraço a todos e vamos juntos nessa batalha. Até mais. Olá, meu nome é Andressa, eu sou fonoaudióloga e trabalho com pessoas do transtorno do espectro autista há 10 anos. No dia 2 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nessa data tão importante, nós, terapeutas, professores, pais, familiares, podemos divulgar mais conhecimento sobre essas pessoas. O transtorno do espectro autista, o próprio nome já diz, né? Ele é um espectro, então existe uma diversidade muito grande de perfis entre as pessoas. Existem várias alterações sensoriais, comportamentais, que podem impactar na vida dessa pessoa e de seus cuidadores, tanto na comunicação quanto na interação social. Por isso, é importante que a gente conscientize a população, a sociedade sobre essas pessoas, para que elas sejam acolhidas, sejam respeitadas, para que a gente garanta os direitos dessas pessoas, que a gente garanta uma inclusão escolar adequada, garanta as terapias necessárias. E pensando nisso, quanto mais conhecimento a gente tem, a gente pode observar desde bebê sinais que as crianças apresentam, os bebês apresentam. E pensar também que a gente pode indicar uma estimulação precoce, pois quanto antes a gente consegue identificar os sinais de dificuldade, a gente consegue trabalhar mais cedo e conseguir resultados melhores. E é importante divulgar conhecimento para diminuir a discriminação e o preconceito com essa população. Por isso, no dia 2 de abril, Vista Azul com a gente. Olá, meu nome é Sandra Ismaira, sou fonoaudióloga da Clínica Ludens e como profissional da comunicação, eu oriento os pais de uma criança autista a observarem qual é ou quais são os recursos que essa criança utiliza como forma de comunicação. Nós vemos que o autista ele pode utilizar um gesto, um olhar ou mesmo uma estereotipia como recurso de comunicação que muitas vezes não é percebido pelo meio. Então, através de uma avaliação criteriosa, nós levantamos quais são esses recursos e orientamos aos pais a fazer deste recurso uma forma funcional de comunicação entre a família e a criança. Sou Lígia Carvalho, terapeuta ocupacional da Clínica Ludens e estou aqui para falar do trabalho da terapia ocupacional junto às crianças que estão no espectro autista. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que visa tratar e treinar as habilidades relacionadas às atividades da vida diária, atividades pedagógicas, de lazer e também dos aspectos socioemocionais. Um outro aspecto bastante importante no tratamento da criança com autismo são as disfunções sensoriais que acometem esses quadros. E a terapia ocupacional tem uma função bastante importante no tratamento dessas disfunções sensoriais. 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização em prol das pessoas com transtorno espectro autista. A nossa recomendação é que você conheça, convive e compartilhe todos os conhecimentos que você teve nessa convivência com a pessoa com o autismo. Os autistas têm alto potencial, têm capacidade de integração social, mas eles precisam ter oportunidade. E hoje é o dia da gente refletir e buscar incluir cada vez mais as pessoas com autismo na sociedade. Há 18 anos, a CESA Capoava trava uma luta para buscar recursos e ter pessoas capacitadas para auxiliar no tratamento e também no desenvolvimento da pessoa com deficiência
especialmente pessoas com transtorno espectro autista. Hoje nós temos mais de 30 pessoas com transtorno espectro autistas que a gente atende na entidade, e nosso propósito é buscar fazer um trabalho multidisciplinar para que essa pessoa tenha todas as possibilidades de desenvolvimento que ela possa ter. Nós acreditamos nas infinitas possibilidades que toda pessoa com deficiência, principalmente o autista, tem de se desenvolver. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa luta. Conheça, conviva e compartilhe com a pessoa do espectro autista. Aqui é Elaine, CEO do aplicativo Rede Azul, um aplicativo que nasceu das dificuldades que eu tive em encontrar profissionais experientes em autismo para cuidar da minha filha. Não só profissionais, escolas, cursos extras, porque o que as pessoas se esquecem é que os autistas estão na sociedade e eles querem consumir serviços e ter realizações como os atípicos, nós, que não temos nenhum transtorno. Essa caminhada me trouxe mais realidades às quais eu não pertencia, me trouxe mais conhecimento, mais pessoas da comunidade autista, muitas mães ativas, muitas famílias ativas em busca de mais qualidade de vida para os seus filhos. Eu vejo o quanto o aplicativo pode contribuir com isso porque é um legado, né? Você fazer uma indicação como um usuário e registrando a boa experiência que você teve e que isso fique organizado, catalogado, dividido por estado, cidade, por categorias, isso vira um legado, né? Vira um material rico, uma informação que muitas famílias atípicas precisam e que só reforça, né, todas as reivindicações e os anseios da comunidade autista no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial, né, do Autismo, criado pela ONU, com o principal objetivo de conscientizar para acabar com o preconceito, com o bullying, com todo tipo de rejeição que existe e que as pessoas possam obter mais conhecimento, porque através do conhecimento a gente evolui, a gente contribui, a gente consegue se desenvolver e desenvolver outras pessoas. É extremamente importante, né, que existam datas, não só do autismo, como existem de outras deficiências, né? Porque realmente é um momento onde toda a mídia, toda a comunicação está focada nesse assunto e sempre existe uma oportunidade de aprendizado. Ser mãe atípica, né? Ser mãe já é um desafio, nunca ninguém está pronta, você vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, mas eu confesso sim que ser mãe atípica é necessário um olhar mais atento, cuidado, né? Existem casos onde as mães, os pais, a família precisa ficar dedicada 24 horas com a criança e são desafios diários, né? Acordar e entender como vai ser aquele dia e se preparar para aprender, né? E também para praticar o que a gente já aprendeu. Então é contínuo, é a vida, né? A nossa vida é assim, é o dia após dia, mas existem muitos desafios, não é um mar de rosas, não é sempre tudo lindo, como na maternidade. Então, cada fase você vai descobrir uma necessidade. Por exemplo, agora a Alicia está com 18 anos, ela acabou de participar de um programa de menor aprendiz, ela ficou durante 1 ano numa empresa e agora ela vai buscar novos desafios. E durante esse 1 ano, como ela tem questões sensoriais, auditivas, acabou potencializando isso, era algo que a gente não imaginava, então mais um aprendizado. Agora a gente tem que dar uns passos para trás, né, trazer terapias para que a gente consiga minimizar essas questões sensoriais,
para ela se preparar melhor ainda para uma próxima oportunidade e encontrar essa próxima oportunidade de trabalho. São pouquíssimas as empresas que realmente se dedicam para a responsabilidade social, contratando pessoas com deficiência. Então, são desafios que a gente encara e que a comunidade se ajuda e muito. Olá, meu nome é Cenice e sou mãe de 3 lindos meninos, 2 deles diagnosticados com autismo. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e é uma data muito importante para todos nós. E eu, como mãe de crianças autistas, posso falar com propriedade das nossas lutas que são diárias, não só nos nossos lares, com trabalhos e estímulos frequentes para que eles possam se tornar pessoas cada vez mais independentes. Mas a nossa luta também é com os direitos da pessoa com deficiência que muitas vezes nos são negados. Estamos sempre batendo na tecla da inclusão, que é direito, mas na prática não acontece. Queremos ver os nossos filhos se desenvolverem dignamente, mas isso só é possível com a inclusão social, nas escolas, no mercado de trabalho, na sociedade de um modo em geral. Hoje eu venho fazer um apelo a todos os pais, à sociedade. Vamos educar os nossos filhos, não só para serem pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas vamos ensiná-los a se tornarem pessoas gentis, empáticas, que sejam capazes de calçar o calçado do outro e entender a caminhada do outro. Só assim teremos uma sociedade mais justa e feliz para todos. Eu sou Eliana Martins, mãe do Vitor Gabriel e do Benjamin, ambos diagnosticados com autismo. O Vitor Gabriel é o meu filho mais velho. Hoje, atualmente, ele tem 10 anos de idade, está prestes a fazer 11. No mês de maio, dia 2 de maio, completa 11 anos. E quando ele tinha um ano e 3 meses, ele apresentou atraso de fala. Eu comecei a observar que o comportamento do Vitor Gabriel era diferente das demais crianças da mesma idade dele. No brincar, ele não se interessava por brinquedos, por carrinho, por bola, por ursinhos de pelúcia. Ele gostava mesmo de brincar com cabos de vassoura, com cabide. Ele gostava de brincar com as caixas de leite, enfileirar as caixas de leite. Ele gostava de pegar as tampas de panela e rodopiar. O ventilador chamava muito a atenção dele, ele ficava muito tempo ali concentrado, olhando o movimento rotativo ali do ventilador. O Vitor Gabriel era uma criança super agitada, ele não parava um minuto. Era impossível conseguir ficar numa casa de alguma pessoa para sair com ele, era muito difícil, porque ele era uma criança que ele queria explorar todo o ambiente ao mesmo tempo. Eu, observando esse comportamento tão diferenciado quanto as demais crianças do meu conhecimento, eu procurei buscar ajuda médica. Passei com a pediatra, que faz acompanhamento com ele desde quando ele nasceu. A pediatra me questionou: mãe, o atraso de fala é normal até 2 anos, vamos aguardar mais um pouquinho. Aguardamos ele completar 2 anos de idade, questionei com ela novamente, foi onde começou uma busca mais profunda. A palavra autismo, para mim, era uma palavra fantasma, eu nunca tinha ouvido. Foi a primeira vez que eu vi escrito nos papéis em que a médica encaminhou para fazer vários exames. Em casa corri, fui no Google pesquisar o que era autismo e vi que muita coisa batia, muito comportamento tinha a ver e muitas outras coisas não. Como qualquer outra mãe, a minha esperança é de que ele não fosse. Então eu disse, isso bate, isso não bate, então meu filho não tem autismo. E comecei aquela correria, levei ele em vários lugares, fizemos exames de audição para ver se ele não era surdo, devido ele não falar ainda. Levei ele em vários lugares, passamos com a neuro e até que um dia eu não aguentei mais. O meu filho já estava com 3 anos de idade. Ele era uma criança que ele se isolava de brincar com as outras crianças porque ele já estava no período infantil. Eu coloquei ele numa escolinha e a professora me questionou esse comportamento dele isolar, se fechar e não aceitar que as outras crianças se aproximassem dele.
E um dia muito frio de manhã, que ele ia de manhã para a escola, eu tentei pôr uma blusa de frio nele, ele se jogou no chão, gritou e não aceitou vestir aquele casaco. Foi onde eu peguei e questionei com a doutora e falei, não aguento mais essa situação, se tem tratamento eu quero tratar o meu filho, eu quero melhor. Foi onde ele foi encaminhado para as terapias, ficou 3 a 4 meses de avaliação e fecharam um laudo com autismo. Foi me explicado que o autismo dele era leve, como uma caixa de lápis de cor que estivesse nas primeiras cores. Assim era o autismo do Vitor Gabriel. Eu já tinha o meu Benjamin, porque eles são só 1 ano de diferença. E para mim não foi fácil aceitar que o meu filho tinha autismo, porque nós mães temos os nossos sonhos, como qualquer mãe, sobre o seu filho, né, de que ele vai falar, de que ele vai se comunicar com qualquer outra criança, que ele vai crescer, vai trabalhar, vai dirigir carro, vai casar, vai ter uma família, vai para a faculdade. E foi assim, ver todos os meus sonhos destruídos, foi uma situação muito difícil e eu chorei muito. E passando alguns meses eu questionei o comportamento do Benjamin já com 2 anos de idade, ainda questionei dessa forma, olha, o Vitor não tem autismo, porque o Benjamin apresenta o mesmo comportamento. A única diferença é que o Vitor Gabriel era uma criança muito, mega, extremamente agitado, e o Benjamin já é uma criança super quieto. Do jeito que eu colocava ele sentado ali no chão, ali ele ficava. Então pra mim, em termos, era bacana, um agitado, outro calmo, tranquilo demais, uma criança que não olhava nem para os lados, uma criança que só ficava no quarto, em cima da cama. Questionando isso com a equipe terapêutica do Vitor Gabriel, eles pediram que eu levasse o Benjamin para conhecer. Foi feita uma avaliação e depois elas me chamaram, olha, o Benjamin também tem autismo, mas um autismo mais moderado. Ele tá bem ainda no mundinho dele. Foi muito choro, foi muitas lágrimas, né? Não é fácil a gente ouvir isso, por mais que a pessoa venha com toda a educação, com toda a civilização, com todo o amor nos dá essa notícia, por isso que é muito importante o apoio, né? E pra mim foi bastante difícil aceitar, né, a luta com ele na escola, uma criança que não verbaliza, como vai ser ele na escola, como vai ser os professores lidar com ele, os coleguinhas. Então assim, é uma luta constante. E eu vi que eu ficar chorando não ia resolver. Então assim, eu fui pra cima, fui pra luta, e pra mim não foi fácil porque eu tinha que andar de ônibus, o meu filho apresentava resistência em andar de ônibus, não tinha paciência para esperar ônibus, quando vinham ele queria entrar dentro de qualquer ônibus, foi uma luta grande mesmo, mas eu fui vendo os resultados, o Vitor Gabriel foi se desenvolvendo, com 4 anos começou a falar, e eu fui vendo ele interagindo, aprendendo, vendo grandes resultados. E o Benjamin foi uma criança que foi mais difícil a compreensão mental, para tirar da fralda foi muito difícil. O Benjamin foi sair da fralda com 6 anos de idade, foi muita persistência e eu não desisti e consegui. Hoje o Benjamin está com 9 anos de idade, ele já está verbalizando, já fala bastante palavras, não forma frase ainda. O Vitor Gabriel é uma criança que ele perdeu bastante os traços autistas, ele faz amizade, tem amigos na rua, uma criança super comunicativa. Nós trabalhamos nele mais o emocional. Então assim, vale a pena a gente investir nas terapias e ir atrás, porque isso tem me dado grande esperança de que vou chegar muito além. E o dia 2 de abril, para mim, conscientização do autismo é um dia muito importante, porque é o dia que nós podemos comunicar mais à sociedade, né, expandir mais a sociedade, né, o que nós esperamos da sociedade. Nós esperamos o respeito, a compreensão, a aceitação. Que a aceitação não seja apenas dizer, olha que menininho lindo, porque esse menininho ele vai crescer e vai se tornar um adulto. E tem muitos autistas que conseguem se desenvolver e outros não. Eles ficam adultos com comportamento infantil. Então que haja essa compreensão de aceitar, de que essa criança, essa pessoa, ele tem direito de andar no ônibus, de frequentar a praça da cidade, de estar na escola, que tem um olhar voltado mais profundo e de respeito e compreensão. Meu nome é Rosália, eu sou mãe do Lincoln, um autista que no dia 2 de abril completa 30 anos. Ele é um autista não verbal e tem também epilepsia refratária.
Dia 2 de abril, que é o dia do aniversário dele, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? A minha trajetória com ele, no começo, foi bem difícil, porque quando ele era pequeno, pouco se sabia sobre essa síndrome, né, do autismo, né? Existia muito mais preconceito, as pessoas não entendiam, era menos aceito na sociedade. Hoje, com a mídia voltada, fala-se muito sobre o autismo, que é o dia que a gente tem para conscientizar a população, a comunidade, sobre a conscientização do autismo. Será comemorado no dia 2 de abril, e isso veio muito a nos ajudar, pois através desse dia a sociedade em si tem se empenhado para poder aceitar, incluir os nossos filhos, né? Tanto hoje tem uma boa resposta, tem mais clínica, mais médicos, tudo especializado. As pessoas, quando a gente sai na rua, hoje eles já entendem um pouco mais sobre essa síndrome. Dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização dos Autistas. Que todos, juntos com a gente, possamos ver um mundo melhor para eles, para nós e para toda a sociedade. Queremos que todo mundo brigue por essa causa com a gente, tá? Meu filho vai completar 30 anos, ele tá bem ativo, a gente sempre sai às ruas nesse dia 2, infelizmente esse ano não podemos fazer isso para evitar aglomeração, mas que a mídia esteja ali, presente, para nos apoiar, para nos incentivar a nunca desistir, tá? Dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização dos Autistas. Meu nome é Matheus e eu sou autista, diagnosticado desde os 13 anos de idade. E eu gostaria de compartilhar um pouco a minha história em relação a esse diagnóstico e também a falar a respeito da conscientização do autismo. E eu nunca aceitei esse diagnóstico porque eu odeio rótulos. Eu odeio ser rotulado, ainda mais por um rótulo que eu não me enxergo nele. Por mais que eu realmente tenha dificuldades, passado por dificuldades, e eu saiba que, né, sou autista. Quando falam que eu sou autista, eu torço meu nariz, sabe? Eu me incomodo. E é algo assim meio estranho, né? Mas eu passei muitas dificuldades, principalmente na questão de socialização, de conversar com as pessoas, conseguir interagir, conseguir estar num ambiente com barulho, né? Eu era visto como esquisito, como arrogante na sala de aula. E eu era visto como arrogante por eu ser meio insensível, segundo as outras pessoas. E é porque assim, eu realmente não conseguia detectar que eu estava sendo inadequado ou que a pessoa estava triste, chateada. Tal. Eu não conseguia, sabe? Essa é uma dificuldade que o autismo me trouxe na época da minha adolescência. Em relação à conscientização, eu gostaria de dizer para você que está do outro lado da tela, se você realmente tem interesse em conhecer algo novo, algo que não faz parte do seu mundo, entender o que se passa na nossa cabeça, no nosso coração, sabe? Tentar entender o porquê essa data é tão importante. Conscientize-se, reflita. É sempre bom refletir, sabe? Sobre tudo que é diferente da gente. Porque isso ajuda a quebrar estereótipos, isso ajuda a quebrar o preconceito. Quando você se coloca no lugar do outro, ou pelo menos assim, tenta imaginar, né? O que é isso? Por que isso é importante? Tal. Essa pessoa sofre,
o quanto ela sofre, né? Então, e todas essas datas relacionadas à consciência é importante não só para o autismo, para tudo que for diferente, para todas as minorias, para tudo que é considerado normal, bizarro, descartável pela sociedade, esquisito, coisas assim que as pessoas veem de forma pejorativa. Todas essas categorias você tem que refletir sobre elas, sabe? Se você realmente quer entender o ser humano como um todo, você precisa refletir sobre coisas misteriosas para você, coisas que não são tão claras, tão nítidas. Enfim, conscientize-se, pessoal.